Olá, crianças! Tudo bem? Como foi a semana? Espero que tenha sido bem interessante. Eu gostei muito da atividade de vocês. Papai e mamãe mandaram as fotos. Ficou muito legal. Que Deus abençoe vocês e cada dia que a gente possa crescer mais no conhecimento e graça desse nosso Deus. Queria começar hoje orando. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, hoje nós vamos ter mais uma aula aqui e que o Senhor abençoe, dirige nossos passos, cuide do nosso coração. Eu peço a tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada nós... Puxa vida, desculpa. Vamos recordar, né? Semana passada nós vimos um pouquinho da história de Moisés ali na sarça ardente. E algumas conversas muito interessantes que ele teve com o Senhor. E Deus realizou alguns milagres ali para ele confiar. Mas ele continuava com medo. Será que vai dar certo? Então nós paramos a história não sabendo se ele obedeceu ou ele desobedeceu. Mas hoje nós vamos tentar entender um pouquinho mais dessa jornada. Está preparado? Mas antes disso, você tem uma palavra-chave. Semana passada nós falamos sobre milagres. Você colocou certo o que é milagre? Milagre é algo extraordinário, algo não natural, que Deus apenas pode realizar. Ou seja, homem nenhum consegue explicar. Isso é um grande milagre. E hoje, a nossa palavra-chave é bem difícil. Circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Pense aí. Você terá que responder o que é isso. Busque informações, converse com o papai e com a mamãe, porque isso é muito importante dentro desse texto. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Você é obediente? Se papai e mamãe falam, vai lá, guarda sua roupa, vai lá, escova os dentes, vai dormir, você obedece? Você sabe o que Deus quer da nossa vida com relação à obediência? Portanto, se você não sabe e se tem dúvidas, hoje nós vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas olhando para essa história de Êxodo tão bonita que nós temos estudado de forma tão especial. Portanto, pegue sua Bíblia, abra lá em Êxodo capítulo 4, porque nós vamos continuar a partir do verso 18 até o final, até o verso 31, trabalhando um pouco mais essa história tão fascinante. O que será que vai acontecer com Moisés? Ele vai obedecer? Ele vai desobedecer? Ele ainda vai ficar com medo, colocando desculpa que não consegue falar? Vamos ficar atento então nessa história. Depois, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Parece que agora Moisés entendeu. Deus tranquilizou ele. Falou: olha, Moisés, aqueles que queriam te matar, que eram lá amigos de Faraó e o próprio Faraó, eles já morreram. Pode ir, eu estou enviando você. Fica sossegado. Então, ele parte, chega para o seu sogro e fala: eu vou embora. Pegou sua esposa, suas crianças e partiu então para ver como está o povo dele, o povo de Israel. E olha a obra tremenda que Deus já está fazendo, porque aquele homem cheio de desculpas agora obedece ao Senhor. Então, isso significa que nós temos esperança, você e eu, homens
mulheres, crianças, todos nós podemos obedecer a Deus, primeiramente. Então vamos ver o que acontece no decorrer dessa história tão fascinante. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Deus manda Moisés, mas ele fala: olha, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. E aqui é uma história meio estranha, porque você fica assim: como assim? Meu primeiro filho, Israel, meu primeiro filho, e por isso você vai perder o seu primeiro filho, Faraó? Preste bem atenção nisso, isso é muito importante. Por quê? Porque como Israel é o povo pactual, é o povo de Deus, isso significa que ele é o primeiro filho para Deus. Isso é tão bonito porque agora Faraó, o Egito, que achava que era tão poderoso, tão cheio de si, Deus fala: eu vou mostrar quem é poderoso. E poderoso não é filho nenhum. Poderoso é o Deus de Israel. É o Deus do povo pactual. E é por isso que ele vai mostrar a sua glória. Então vai, Moisés, vá com o meu poder e deixa que eu faça o resto. É isso que Deus está falando. E essa história continua a ser magnífica. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Moisés, ele obedece, pega sua esposa, seus filhos e agora vai lá para o Egito. E nessa história fala que eles pararam no local e Deus vai ao encontro, a gente não sabe bem como foi isso. E então a mulher dele pega e vai lá e faz a circuncisão, essa é a palavra-chave, num dos filhos. E o que isso é importante? Por que isso é importante? Porque Moisés precisava obedecer a Deus de forma completa. E Deus havia falado que era necessário, desde Abraão, Isaac e Jacó, circuncidar seus filhos. Moisés ainda estava aprendendo a obedecer. Vamos ver um pouquinho mais esse desdobramento. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Moisés está indo para o Egito aqui. E então ele encontra Arão. Eles se abraçam. Eles certamente conversam e eles falam: nossa, Deus falou comigo, ele falou comigo também. E agora então eles partem em obediência a Deus.
Eles encontram as autoridades e quando eles reúnem o povo, eles realizam os mesmos sinais, os milagres que Deus mandara eles fazerem. E eles então, esse povo, o povo pactual, o povo de Israel que estava no Egito, crê. Eles creram em Deus, eles creram em tudo aquilo porque eles viram Deus cuidando. E não somente isso, depois eles adoram esse Deus. Que coisa fascinante, porque quando a gente vê, isso é muito legal, a gente vê o que Deus é, o que Ele faz, aqueles sinais, maravilhas, isso serve para a gente ter coragem, obedecer em adoração, que é o que? Honrar a Deus. Por isso, quando a gente obedece a Deus, a gente precisa entender que a nossa vida está nas mãos dele. Então, quando você está obedecendo papai, mamãe, o pastor, qualquer autoridade na escola, a gente precisa entender que Deus é que está sendo glorificado e dessa forma eu estou adorando a Deus. Por isso, guarde isso no seu coração de uma forma muito especial. Aí você fala, por que então que a gente tem tanto medo? Por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Nós somos pecadores. Por isso que a gente precisa da cruz de Cristo. Sem Jesus, sem entender a cruz, o amor de Jesus naquela cruz, eu jamais vou conseguir obedecer. Por isso, crê em Jesus. E na cruz, em obediência a Ele, é que a gente vai conseguir obedecer as pessoas aqui nessa terra. Que Deus abençoe seu coração. Você vai receber a tarefa agora. Realize a tarefa, faça. E que Deus continue falando ao seu coração. Espero que todo esse tempo tenha sido bem especial, porque para mim tem sido. Que Deus abençoe. Uma ótima semana desse pastor que ama muito vocês. Um beijo para todos. Até mais.